Olá, paz do Senhor, pão de Deus. Passando aqui hoje para agradecer a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, desde quando a gente se dispôs a fazer a obra do Senhor, as promessas que Deus tem realizado em nossas vidas. Verdade. A gente jamais imaginava, né, que Deus iria fazer em nossas vidas, né? A gente não sabe o nosso futuro, né? Aonde Deus vai nos levar, o que vem pela frente. Por tudo que nós temos que fazer é confiar em Deus, né? Verdade. A gente fica tentando programar tantas coisas, os detalhes, né? E não consegue, porque tudo é uma programação por Deus nas nossas vidas. O que nós temos que fazer é confiar em Deus, né? A gente jamais imaginava que iria estar pastoreando, né? A gente estava desde o início, né, pastor, do nosso Verdade. casamento assim, a gente tinha os planos totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? Verdade. Mas os projetos de Deus, os planos de Deus é o que vale. A palavra diz que tudo como pensa no coração, tudo que é o desejo no coração do homem, a palavra final, ela vem de Deus, né? Nós pensamos, nós projetamos, mas Deus, ele dá a última palavra. Verdade. E quantos planos, né, pastor, a gente tem Sim. feito assim, projetado e Verdade. lutado, né? Mas Deus, ele tem algo maior a fazer em nossas vidas. Então hoje a gente acaba aí reconhecendo, agradecendo a Deus, por o que ele tem feito em nossas vidas, né? É sim. Tanto vida espiritual, financeiro também, que Deus tem nos abençoado, né? O que a gente tem hoje, tudo foi o que o Senhor nos deu, né? O Senhor tem nos abençoado. Só Deus mesmo para recompensar em nossas vidas, né? A experiência que Deus sempre tem nos dado na obra. Sabemos que tem dificuldades, temos enfrentado dificuldades e enfrentamos sim ainda, né? Dificuldades, porque nesse mundo sempre vai ter dificuldades, mas em tudo nós levamos a Deus, né? Não olhando para este mundo, para as coisas que há neste mundo, mas para as coisas que Deus tem traçado em nossas vidas, né? Às vezes o caminho tem dia que pode estar bem estreito para nós passar por ele, né? Ou melhor, tem dia que a cruz está bem pesada para nós suportar ela. Às vezes muitos têm deixado ela pelo caminho, tem abandonado a cruz, Verdade. tem saído fora do barco, mas não é tempo de nós abandonar o barco, não é tempo de nós deixar de fazer as coisas para Deus. Muitos têm deixado de fazer as coisas para Deus, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Só tem que agradecer a Deus, né, pastor? Verdade. A paz do Senhor para todos, né? Deus abençoe cada um. A palavra do Senhor diz, né, que neste mundo nós ia ter aflição, mas que nós tínhamos bom ânimo, né? Como meu esposo relatou, as nossas vontades, né, o nosso desejo era totalmente diferente, né, do que hoje a nossa vida é. Desde o início, quando nós casamos, o Senhor sempre nos colocou a cuidar, né, de pessoas, né? Mas nós não sabia que já era um plano de Deus para nós pastorear, né? Para nós ajudar pessoas hoje. Então, assim, e a gente foi vendo no decorrer, né, minha esposa louvava, então assim, para ele, o chamado dele era só louvar, né? Foram 7 anos, mais ou menos, aí, na caminhada, louvando, né? Meu irmão Janivan. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Gravou, né? Gravaram até, né? CDs, tem CDs gravados, né? Então, assim, e Deus sempre falava, né? Que tinha um chamado com ele para pastorear. E ele dizia que não, que eu não queria. Ele disse que o chamado dele era para louvar, não era para pastorear. E nisso, né? Foi passando o tempo e Deus sempre nos apertando e botava pessoas, criava situações, né?
para nós estar sempre infiltrado na obra, sempre cuidando de pessoa, sempre botava a gente, mesmo sem nós ser ungidos a pastores, mas Deus sempre nos colocava à frente de obra, tinha alguma coisa, para sempre acabava Enviava nós pessoas também. em casa, né? Enviava pessoas. Até hoje. A nossa casa, né, sempre não é uma casa com poucas, né, pessoas, é com muitas pessoas, né? É tanto que a minha sogra chama o nosso carro forte. Nunca anda vazio, sempre cheio, né? Sempre tem alguém com a gente. Que Deus abençoe também a vida da minha sogra também. Deus abençoe. Então, assim, o chamado que Deus tem na nossa vida, irmãos, possa ser também o chamado que Deus tem na sua vida. Possa ser que você está querendo uma coisa, mas Deus quer outra com você. Porque, né, assim, quando eu entendi, quando Deus falou comigo, Ele não tinha entendido, né? E eu de cara, eu falei, seja feita a vontade do Senhor, se é essa a vontade do Senhor. E eu, né, aceitei. Eu falei, Senhor, se é para pastorear, estou aqui. Se é para fazer outra coisa, estou aqui. Estou para servir. E ele disse, não, meu chamado é só para louvar. Eu não tenho um chamado para pastorear, não. E Deus foi apertando ele, Deus foi apertando, até que ele próprio mesmo, né, sentiu no seu coração quando, né, Deus falou com ele em cima de um monte ali, e, né, Deus gerou, né, no coração dele um amor, né, veio pelo chamado, né, pelo chamado que Deus gerou no coração dele. Daí para frente, né, o ministério, tanto meu e dele, começou a fluir, porque para fluir o ministério, os dois têm que estar de acordo, Verdade. né? Porque se eu casei com meu esposo, eu também casei com o chamado dele, né? Oh, se ele casou comigo, ele também casou com o meu chamado. Então os dois têm que estar unidos, né? É um dando força pro outro, é um dando, auxiliando. E lembrando, né? também, pastora, Sim. que nesse dia que a gente foi ungido a pastor, uma madrugada em cima do monte, pela vida do pastor Efraim, missionária Lígia, Deus abençoe a vida desses pastores, que moram na Paraíba, Pernambuco. Deus abençoe. Deus abençoe a vida deles. E foi daí também que aqui a graça do Senhor veio muito forte em nossas vidas, que teve até o arrebatamento dela, né? É verdade. Surgiu o arrebatamento, muitas coisas mudou em nossas vidas. Verdade. A partir daquele momento ali que o óleo foi derramado, né? A unção de Deus foi derramada e foi ali selada, né? Através daquela unção. É verdade. Que foi colocada em nossas vidas. É verdade. E então foi daí para frente, graças a Deus, estamos aqui hoje, nessa caminhada, né? Até um bom tempo já pastoreando, cuidando de pessoas, de ovelhas, né? Lembrando assim também, né, pastor, que antes, né? Antes já que assim você tocou nisso, antes disso, a gente passou por um período que a gente estava bastante decepcionado. A gente não tinha mais força, né? Ficou 2 anos aí. Né? Na caverna, e eu vou dizer assim, ficamos totalmente isolados na caverna e a gente não acreditava mais no chamado, né, que a gente tinha, e feridos mesmo, muito machucado mesmo, e a quem se aproximava da gente nunca ia para curar aquela ferida que estava ali dentro, sempre ia para descer, né, a lenha, nunca tratava, nunca curava. Meu esposo ficou tão decepcionado que não pegava mais no violão, não fazia mais nada. Eu sempre ministrava a palavra, eu pregava, eu não conseguia mais pregar, não tinha aquela força, né, de voltar, e Deus enviando as almas na nossa casa, enviava as pessoas, e eu falava, Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho essa força mais, o Senhor está enviando. Então, assim, louva a Deus, o pastor mencionou aqui o nome, né, do pastor Efraim, pastora Lília, né, tem muito amor por vocês. Deus trouxe esse casal, né, da Paraíba, e a gente teve a honra de conhecê-los, né, e através da vida deles, Deus restaurou a nossa vida, nos convidou para a gente passar 3 dias em cima do monte, né, fazendo a campanha, orando, e eu ali sem força, sem motivação nenhuma, e ele nos dando força, vamos, e eu sem querer ir, né, até que pela graça de Deus, Deus na vida deles, né, pelo jeito,
Meu esposo não conseguia pegar no violão, ele conseguiu ali, né, fazer com que o meu esposo pegasse no violão novamente, né, tocasse novamente. E a gente pegou, a gente foi. Quando a gente chegou naquele primeiro dia, naquele monte ali, Deus derramou da sua graça. A presença do Senhor foi muito forte, nos restaurou, né? Até mesmo a ferida que estava dentro da gente, o Senhor falou conosco, falou sobre o chamado, né? O que Ele tinha na nossa vida. Deus usou tremendamente esse casal, né? Hoje estamos aqui, louvamos a Deus pela vida deles. Após eu descer daquele monte, né, como o pastor Juraci relatou, dos 3 dias, aí surgiu sim o arrebatamento, aonde o Senhor teve um encontro comigo, irmãos, que a minha vida nunca mais foi a mesma, o meu ministério nunca mais foi o mesmo depois daquele arrebatamento, aonde eu tive o privilégio, né, de não mais por ouvir alguém falar para mim, não foi alguém que falou, né, eu ouvi, né, da parte do Senhor Jesus o que Ele queria com a minha vida, o que Ele queria com o meu ministério, como que Ele me queria, né? Sempre Deus usava vasos para falar comigo e às vezes eu desobedecia, eu teimava. Uma parte era o meu cabelo, o meu cabelo. Deus sempre falava que não era para mim tocar no meu cabelo, com o meu cabelo ia servir, né, de curas, né? E seria espelhos, né? E sempre eu, às vezes, desobedecia. Meu esposo não, ele sempre foi um homem que ele sempre, né, cuidava, né, da doutrina, né, do costume, tanto de casa, tanto assim comigo, com as nossas filhas. Sempre ele dizia para mim que ele não queria, ele batia, né, contra sempre. Eu era um pouco mais, né, desobediente, vou dizer assim. Eu era mais custosa. E aí Deus teve que ter esse encontro comigo através desse arrebatamento, porque Ele tinha um ministério também para Ele nos dar. E eu vejo esse arrebatamento, a forma que o Senhor quer que nós conduze nessa igreja. E a nossa vida é um espelho. E por isso que o Senhor me arrebatou naquela medida, me mostrou familiares meus, pessoas, né, da família do meu esposo, que não subia e nos dizia o porquê que não subia hoje, pela graça de Deus, né? Muito serve ao Senhor, né? De verdade, serve o Senhor com sinceridade. Minha mãe, né? Eu quero relatar um pouquinho aqui, que a minha mãe, que era a preocupação que eu mais tinha, que era a minha mãe, que foi a que Jesus mais me mostrou ali. Eu sofria muito porque a minha mãe não subia. Hoje é uma serva de Deus, é uma intercessora, que Deus abençoe a vida da minha mãe também, uma intercessora daquele ministério das nossas vidas. Hoje serve o Senhor, né? Toma a ceia em comunhão com o Senhor Jesus, né? A casa da minha mãe, se brincar, é mais cheia do que a minha, virou uma casa pastoral, um ponto onde ela recebe ali os missionários que vão fazer, né? A gente tem outras igrejas também ali no Goiás e ali a casa dela, né, tem sido um ponto de apoio, né, onde ela acolhe ali os servos do Senhor que vão fazer a obra. Então, assim, foi uma experiência que muito maravilhosa, que foi um privilégio, foi um presente de Deus, eu falo para a minha vida. A minha vida mudou, né, consegui arrancar aquilo que para mim eu achava difícil, né, eu achava difícil tirar. Eu sei que vai ter uns que estão nos ouvindo, vai falar, pastora, mas isso aqui. Eu também dizia também. Eu dizia também que não tinha nada a ver. Eu também criticava, eu também, sabe? Para quem não conhece o testemunho, pastor, tem aqui no canal. Sim. Tem ele completo aqui. Você pode procurar aí, você vai encontrar o testemunho completo. Né? A gente está contando aqui um pouco, um resumo. Do que aconteceu. As pessoas perguntam, né, têm perguntado, né, a nossa vida, resolvemos aqui contar um pouco, resumido. A gente pode até fazer outro vídeo aqui com mais detalhes, né? Responder algumas perguntas, né, porque não dá para falar tudo aqui, né, que é uma história longa, né, que Deus tem feito maravilhas, nossas vidas, né? Maravilhas. Então, só um resumo aqui. Isso. Para você ver que às vezes fala assim, mas caiu de paraquedas, onde que veio? Talvez a pessoa não conhece, não sabe a história da gente. Temos uma história, que a gente tem passado. Sim. Então, qualquer pessoa que você vê hoje na luta, na batalha aí, sabe que por trás de tudo isso tem uma história, tem um passado, né? Quem sabe doloroso, né? E para chegar
Então, louva a Deus por tudo isso. Testemunha aí completo, que é 1h20 testemunha, minha esposa 1h20, né? Muitas vidas foram aí impactadas através desse testemunho, e Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, tá bom? Eu sei que cada um de nós tem uma história para contar, e vamos aqui, de vez em quando, contando aqui um pouco do nosso dia a dia, para que serve de testemunhos, de força, né, de um incentivo para a vida dos outros também, né, porque às vezes a gente fica buscando força, buscando refúgio, buscando abrigo. Está certo, tem que buscar mesmo. A gente tem hora que viaja para algum lugar buscando isso, né? Buscando aí, me fala, refúgio, né? Buscando reforço, buscando graça. A gente precisa, né? Espiritual, um alimento, né, pastor? A gente busca, precisa, né? E Deus se agrada disso também, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas fulano vai buscar, tem que buscar, né? A gente não pode deixar morrer, né? Não pode deixar se perecer. E muitos têm perecido e não têm buscado aí refúgio. Pois né? Busque. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, né? Tudo, né? Que Deus tenha aí nos abençoado, né? Agraciado com tudo isso aí. Que a gente sozinho não consegue fazer nada, a gente sozinho não consegue ir avante. Tem que ter pessoas de bom coração, de boa fé ao nosso lado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos obreiros, do nosso ministério. A gente tem um ministério próprio que Deus tem nos dado. Nem foi falado aqui, agora a gente vai contar um pouco mais de detalhes sobre isso. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Os obreiros aí, não dá para falar o nome deles aqui, porque são muitos irmãos, intercessores, pessoas que têm intercedido, né, pelo nosso ministério, pelas nossas vidas, tem nos abençoado também, né, todas as partes aí, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, né? Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. E vocês também que estão assistindo aí, que Deus abençoe você também, esse é um canal de bênção, né? Que sempre compartilha, comenta aqui nos vídeos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês também. São os nossos filhos, viu? Recebemos cada um como nossos filhos. Tem a cobertura espiritual, em nome de Jesus. Oramos e intercedemos por cada um de vocês, amém? E lembrando, finalizando esse vídeo aqui, para não ficar tão longo, a gente resolveu aqui gravar esse vídeo até mesmo aqui na rua, né? Andando de carro aqui, para descontrair mais um pouco, né? Trazendo a memória aqui de onde a gente veio, começou. Não foi fácil, mas até aqui Deus tem nos abençoado, né? Até aqui Deus tem provido em nossas vidas, como o profeta Samuel falou de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém, irmãos? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, né, querer mais ver detalhe do testemunho, um pouco dessa história. A gente vai poder fazer mais um vídeo aqui específico aí, contando mais detalhe pela a história que Deus tem feito aí em nossas vidas, amém? Deus abençoe, em Cristo Jesus. Nós já fomos feitas missões para fora do Brasil também, outros pastores aí, né, amigo nosso, e lá Deus tem feito grandes coisas também, grandiosas, né? Agora vamos contar um pouco dessas histórias aí, para edificar a vida de quem está começando, de quem está aí na luta, na batalha. Não pare, viu? Persiste, vá à frente, Deus é contigo. Não pare, pega as pedras, viu? Faça calçadas para você subir, degraus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos estar sempre colocando vídeo aqui de oração, de palavra. Que Deus tocar no nosso coração. Porque assim, quando a gente prega na igreja, porque a mensagem Deus já colocou no nosso coração. Quando nós gravamos o vídeo aqui também, porque Deus já colocou no nosso coração para gravar esse vídeo, porque tem outras pessoas precisando de ouvir aí a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus mais uma vez. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Paz, Senhor. Glória a Deus.